Deixa eu ver aqui se o áudio tá bom. Peraí, o vídeo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Nessa próxima hora eu vou falar sobre o câncer. Causa, tratamento, prevenção. No ano passado eu falei sobre o câncer, mas eu falei sobre o de mama. O de hoje vai ser de uma forma mais ampla. Mais cedo eu coloquei uma caixinha com perguntas para tirarem as suas dúvidas, então fique muito à vontade. Eu recebi algumas, já separei, eu vou fazer para a minha convidada. Quem estiver acompanhando, fique muito à vontade para comentar, para fazer pergunta. Eu sei que o tema ele é um tema sério, delicado, mas que a gente vai esmiuçar ele aqui com a minha convidada de hoje, que é formada pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Ela tem residência médica em Clínica Geral, também pela FAMERP, e residência médica em Oncologia Clínica pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Mestre pelo Departamento de Gastroenterologia, difícil de falar, ênfase em Oncologia Gastrointestinal pela Unifesp. A minha convidada é a médica oncologista, a doutora Bruna Biguetti, e eu não vou demorar para colocar ela aqui. Eu já vou dividir tela com ela aqui. Eu vou fazer mitos e verdades, repercute, fala assuntos que nem sempre são verdadeiros, né? E a gente vai perceber isso ao longo do ano. A convidada está aqui. Boa noite, doutora Bruna. Você está me ouvindo bem? Você ficou em... Opa! Você está me ouvindo bem? Te ouço. Você me ouve? Mas perfeitamente bem. Então, você só está falhando um pouquinho comigo. O seu vídeo tem hora que falha, doutora Bruna. E aí eu nem sei o que posso dizer. Você tá falando... Acho que corta um pouquinho, Fábio. Agora sim, agora tô te ouvindo bem. Mas você estava falhando um pouquinho o seu vídeo. Foi alguma coisa aí? Acho que sim, acho que agora nos acertamos por aqui. Você me vê bem? Tá tudo certo? Você, por favor, não me assuste, tá? Não, agora tá tudo ok. Quem sabe faz ao vivo, Fábio, sem problema nenhum por aqui. Você sabe que eu preciso agradecer também ao meu querido, eu preciso reforçar aqui o Lauro, o doutor Lauro, que esteve comigo na semana passada, que não insistiu, que falou assim: Fábio, eu vou embora, mas eu vou indicar para você uma pessoa que você vai gostar muito de levar no Bora Conversar. E ela está aqui comigo. Por que será, hein? Por quê? Essas coisas a gente deixa em off, né, Fábio? A gente não pode, assim, expor tanto. Doutora Bruna, vem cá. Primeiro eu quero que você fale um pouquinho de você, por que você escolheu essa área da medicina. Desde pequena você já pensava em ser médica. Conta um pouquinho de você para a gente te conhecer, doutora Bruna. Vou contar assim de um jeito bem de verdade. Não, eu não escolhi ser médica desde pequena, não. O que acontece é que eu tenho, por felicidade, muita gente na minha família dessa área. Meu pai é médico, eu tenho tios médicos, enfim. E confesso que no início a gente tende a negar, né, um pouco o que a gente vai fazer, a hereditariedade, a herança e tudo mais. Mas com o passar do tempo eu entendi que não só a rotina, mas o cuidado, o vínculo, a responsabilidade e todo, não só ônus, mas muito bônus que a profissão traz, tinha muito a ver com a minha personalidade. E aí, no final da história, na hora lá de decidir, a gente acaba escolhendo um pouco com medo de talvez não se encontrar da maneira como se espera, mas com uma surpresa muito feliz no futuro. Assim, eu já sou muito feliz com a profissão que eu tenho, e aí não só com a medicina, mas com a oncologia especificamente, falando, né? A medicina é muito ampla, você conversa bastante com o pessoal por aqui, você já conversou com um monte de profissional, mas a oncologia, particularmente, eu acho que é uma área muito especial, assim.
não só pela doença, eu acho que tem muito estigma, né? Muito folclore relacionado à doença que a gente lida, mas é especial, sobretudo, pelo vínculo que a gente tem com o paciente, com a família, com o cuidado. É de fato 24/7, assim, e isso me agrada. Doutora Bruna, antes de entrar nesse assunto, é o tema do nosso papo aqui, mas você também é de São Paulo? Não, eu estou em São Paulo já há alguns anos, acho que 6 anos, se não me falha a memória, mas sou do interior, assim, raiz, e fiz minha formação no interior também, né? Então, também teve São esse José, processo ao longo do tempo, essa mudança. você é de São José do Rio Preto? Eu sou de Ribeirão Preto, bem Ribeirão Preto, e aí os meus pais vão ficar muito chateados, mas na verdade eu me identifico muito com Rio Preto, porque o que acontece é que quando eu saí de casa para fazer faculdade, a minha primeira fase de vida adulta foi em Rio Preto, né? Então eu tenho memórias muito nostálgicas e muito agradáveis da cidade lá. Até hoje visito, não faço questão, a gente deixou muita raiz lá, muito familiar, muitos amigos. E eu tenho família em Ribeirão Preto também. Então, até os meus 20 e poucos anos, 28 anos, eu tive 100% do tempo no interior, né? Doutora Bruna, quem é Esther? Esther Biguete. É minha mãe. Um beijo para a dona Esther. Viu? Estou vendo aqui Esther Biguete. Falei, opa, quem é? Então tem família aqui. Fico muito à vontade. Quem está aqui com a gente, se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, a hora é essa. Se você mandar um pontinho aqui com uma bolinha, com um ponto de interrogação, eu acho que eu estou apontando aqui. Se você mandar, melhor ainda, porque eu boto aqui na tela, então quem está olhando, quem está acompanhando a gente aqui, vai saber. Bruna, doutora Bruna, a intimidade. Não, né? é Bruna. Aqui o papo não é, só falta o café, não precisa de doutora. O nosso organismo, ele tem algum mecanismo que pode combater, identificar. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige. O câncer. De maneira alguma. Tem alguns, não é algum não. A gente tem tanto mecanismos celulares do próprio sistema imune, como anticorpos, que são responsáveis sim por fazer essa vigilância, né? A gente tem uns outros mecanismos também de ordem de DNA, então não só celular, até intracelular. A hora que a gente vai fazer a replicação da célula, tem lá todo um exército programado para rever essas replicações e rever se está tudo sendo replicado da maneira correta. É quase como quando a gente faz uma cópia, por muitas vezes, de um mesmo texto. Você, jornalista, você sabe, você está escrevendo várias vezes a mesma coisa, a chance de você errar e comer uma letra, comer uma pontuação é muito alta. A mesma coisa acontece com a célula. A célula tem que ser replicada várias vezes ao longo da vida. Então, por essa replicação, a gente tem esses mecanismos extracelulares aí de ordem de DNA para fazer essa vigilância. Eles podem falhar. Caso eles falhem, a gente ainda conta com mecanismos do sistema imune aí, tanto de célula como de anticorpo. Então, sim, temos. Esse assunto, durante muito tempo, ele foi silenciado, não sei se essa é a palavra, mas as pessoas não gostavam de dizer nem câncer, não gostavam de falar, né? Esse panorama, não é verdade? Esse panorama, esse cenário, ele veio mudando ao longo do... Como é que você enxerga, como é que você vê isso no seu dia a dia no consultório? Isso realmente mudou, doutor? Não só mudou, como ele vem mudando, né? Acho que ainda é um diagnóstico que ninguém quer receber, ainda é uma palavra que a gente pausa antes de falar, mas o que é importante, e isso tem que ser trabalhado o tempo todo nesses momentos de conversa, de divulgação, de informação, é que é totalmente diferente a gente falar de oncologia e falar de câncer hoje do que falar de 20 anos atrás, que está 30, 40 anos atrás, quem tiver alguma experiência nesse sentido. A gente sempre tem que melhorar, é igual arrumar a casa, a gente sempre está buscando coisa melhor e tem vindo sempre novidades, isso é muito bom, é um momento muito bom nesse sentido da ciência.
Mas com certeza a gente percebe uma diferença na prática de hoje para 5. E assim, Fábio, eu não estou falando de uma distância longa de tempo, sabe? Claro que se, né, qualquer coisa na medicina que eu te falar assim, 50 anos atrás era uma coisa, isso é meio óbvio. Mas eu tô falando de coisa de 5 anos atrás, coisa de 7 anos atrás, é muito diferente, sabe? Chegou uma pergunta aqui, eu não sei se o nome dela é Vanessa, está abreviado, e ela diz o seguinte: quanto tempo após a mastectomia pode ser realizada a cirurgia de reconstrução da mama? Isso depende de alguns aspectos, assim, dentre eles se a mastectomia ela foi o tratamento final da doença em si. Muitas vezes a mastectomia ela é o tratamento inicial e tem alguns tratamentos posteriores, às vezes ele é um tratamento intermediário e tem algumas estratégias antes e depois. Então, a hora que a gente fala câncer de mama, eu não estou falando de uma doença só, eu estou falando de pelo menos 4 que são as mais comuns. Então, não dá muito para a gente generalizar nesse sentido. Agora, considerando que o tratamento tenha finalizado, vamos dizer assim, o tempo da recuperação cirúrgica e da recuperação da pele, né? Vamos lembrar que é uma pele que foi costurada e ela vai ter que ser reexpandida. Não mais do que a gente precisa de pelo menos aí uns 2 a 3 meses de cicatrização para iniciar. Mas, de novo, considerando esse seu último tratamento, né? Se tiver ainda coisa a fazer, isso tem que ser rediscutido. É muito particular de cada paciente. Doutora, você falou 4 mais comuns. Quais são? Pelo menos 4. A gente tem 2 tipos, basicamente, que respondem a hormônio, que a gente fala que são hormônios sensíveis. Dentre eles temos 2. A gente tem um outro que é famoso pela proteína principal de ação, que a gente fala do HER2, né, do HER2. E tem o famoso também, eu acho que ele é famoso, o triplo negativo, que no final da história ele não expressa nenhum desses, nem essa proteína HER2 e nem nenhum hormônio. Essas 4 realidades, elas são corriqueiras, assim, nem tô falando dos tipos raros, sabe? Então, por isso que às vezes é complicado, o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher e é muito comum que alguém conheça alguém que passou por tratamento, né? E aí as pessoas tendem, e é normal, a querer trocar experiência e falar, poxa, eu tô na quimio vermelha, eu tô na quimio branca, eu tô tomando comprimido, eu não vou tomar comprimido. E isso gera um pouco de ansiedade e confusão no paciente, porque ele não entende por que para ele tá acontecendo uma coisa e para o colega do lado, que começou a tratar no mesmo dia, é totalmente diferente. E é diferente porque a doença é totalmente diferente, né? A gente tem falado muito nos últimos anos, isso é uma diferença aí descomunal, que é da personalização do tratamento, né? E isso vai direto de encontro. Eu vou, daqui a pouquinho, já vou colocar as perguntas que eu recebi. Uma sugestão da doutora Bruna, e quando eu li, eu falei assim, a gente precisa falar também, que foi muito de verdade. E eu acho que quando a gente começar a fazer isso, vai responder um monte de dúvidas que talvez a gente ficasse aqui trocando. Claro. Eu acho que quando a gente for, na verdade, vai pegar todos esses aspectos aqui. Chegou uma outra pergunta que eu tenho que ler, porque não vai dar aqui na tela, que é da Tati. Doutora, você acha que hoje as pessoas já pensam mais em prevenção do que em remediar quando o assunto é clínico? Pergunto, porque antigamente só se buscava um oncologista na dúvida de um diagnóstico, mas hoje você já nota essa busca maior por prevenção. Ótimo, é uma excelente pergunta e, na verdade, a gente tem 2 momentos de resposta para essa pergunta. O primeiro é que a gente precisa mudar um pouco o paradigma de que o oncologista só serve para o diagnóstico. Na verdade, não tem profissional melhor para fazer rastreio e prevenção do que o oncologista, porque ele conhece o comportamento da doença. E a gente tem algumas indicações específicas para alguns grupos de maior ou menor risco, que às vezes não é tão corriqueiro para quem não é da especialidade. Então, sim, a gente nota uma procura maior para o oncologista para quem quer prevenir ou quer fazer algum tipo de rastreio precoce, algo nesse sentido. Ainda muito menos do que a gente poderia fazer, sendo bem sincera, porque ainda tem, de fato,
muito esse conceito de que o oncologista ele só vai ser procurado a partir do momento do diagnóstico. O que é ok, faz parte, né, da nossa rotina, mas a gente perde um pouco a chance de orientar um pouco melhor esses pacientes. Ao mesmo tempo, então essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é dizer que, independente de vir ou não para consulta e procurar um oncologista com essa finalidade, a gente percebe, por conta da informação, de iniciativas, inclusive como essa, que as pessoas buscam sim mais prevenir, mais informação de como fazer, de como evitar, independente de estar ou não no consultório do oncologista. Alguém tá. Boa noite, gente. Olá, doutora Bruna. Amanhã farei minha função biópsia no fígado. Nos veremos A Flávia. Breve. Flávia é uma querida. Boa noite, Flávia. Bom procedimento amanhã. A gente se vê no retorno. Que bom te ver aqui, viu? Mandou a pergunta na bolinha aqui. Eu divido tela aqui com todo mundo, com quem está acompanhando, com a Bruna. Acho que fica melhor para a gente visualizar, tá bom? Então, pode enviar a tua pergunta ou o seu comentário. A Marina Sena, isso aqui já podia estar até como mito e verdade. É verdade que a margarina é um veneno para o nosso organismo? É verdade que qual é o veneno? Eu não ouvi. Margarina. Será que ela está linkando isso? Pode se tornar uma doença, isso? Veja, aí a gente está falando... não, eu acho que ela está falando da margarina mesmo, porque a margarina ela é famosa por ser muito rica em gordura, ultraprocessado, tudo. Vamos lá. Não a margarina, a gente não vai colocar o rótulo em ninguém aqui, nenhum alimento especificamente, mas de maneira geral, a indústria alimentícia, ela tem alguns produtos que são de fato ultraprocessados, e a gente sabe que os ultraprocessados, eles são sim, oferecem sim um risco aumentado às doenças. E aí eu não estou falando só de câncer, eu estou falando de diversos tipos de doenças, né? Particularmente com relação à margarina, talvez ela esteja falando algo relacionado ao teor de gordura, né? A gordura, ela é, sim, um fator de risco também para doença oncológica, câncer de fígado, enfim. E também é um fator de risco enorme para doenças coronarianas e doenças do sistema nervoso central, né? A gente viu na semana passada como que essas duas coisas estão relacionadas. Agora, demonizar a margarina e falar que você não pode cozinhar com margarina é um pouco complicado, porque tudo está relacionado com dose, né, sabe? Ingerir um pote de margarina por dia certamente não faz bem, mas se colocar uma colher de margarina na hora de você fazer o seu bolo, não é isso que vai te trazer uma doença mais grave, né? A alimentação, ela é algo que ela vai ditar muito o que você vai percorrer ao longo da sua vida em relação a muitas doenças, né? A várias doenças, né, doutora? A doenças e a sua qualidade de vida em si, o seu vigor físico em si, né? Então, a gente tem o estigma do obeso que é saudável, e ele não necessariamente tem que ter alguma doença para não se sentir bem, né? A gente precisa cuidar do corpo, é a máquina que nos acompanha a vida toda. A alimentação é um dos, não o único, mas um dos grandes fatores que depende da gente. Então, assim, tem uma série de coisas que não dependem muito de nós, né? Assim, como que é a nossa assinatura genética, como que são nossos riscos familiares, isso vem conosco quando a gente nasce. Agora, algumas escolhas que a gente faz ao longo da vida, e a alimentação, a realização de atividade física, alguns hábitos estão diretamente relacionados a isso, podem favorecer, com certeza, como a gente vai caminhar daqui por diante. Né? A Liliane Ventura, ela pergunta o seguinte: quando se fala em oncologia, tem-se a ideia de que ela anda lado a lado com o tratamento de câncer. É isso mesmo? Sim, não tem como dizer que não, mas não só o tratamento, como a prevenção e ações de políticas públicas na tentativa de fazer mais diagnóstico e evitar que essa doença, se não evitar dela se instalar, mas evitar de que ela piore. Então, ela anda assim, a oncologia é a especialidade que cuida do câncer, então anda lado a lado, mas não precisa necessariamente andar lado a lado apagando fogo. A gente pode evitar que o fogo comece também. Qual é o tipo de câncer ou quais são os mais comuns, assim, os que você
anda ali quando tem a pesquisa, eles estão ali encabeçando toda vez que tem alguma pesquisa. E por quê? A gente precisa separar em questão de ser feminino e masculino, né? Porque, por razões óbvias, o câncer de próstata ele é mais comum em homem, e, aliás, ele só vai acontecer no homem. O câncer de mama, diferente do que se pensa, existe em homem, mas ele é extremamente comum e é o câncer mais comum na mulher. Claro que no homem ele é um câncer raro, tá? Então, a gente tem esses dois principais e a gente tem acompanhado logo na sequência o câncer de intestino, que é o câncer coloretal, e o câncer de pulmão também. Algumas alterações vão acontecendo ao longo dos anos, a partir do número 5 da lista, vamos dizer assim, mas esses 4 nunca mudaram, e muito provavelmente porque os 2 primeiros... Pode falar. Esses 2, os primeiros aí, o de mama e o de próstata, conversando aqui, é também por esse medo de procurar o médico, de não ir ao médico, tem a ver, doutor, ou não? Não, Fábio, aí a gente tem que diferenciar uma coisa. Quem procura não acha, só acha se encontra, se existir, né? Só acha se existir. Então, o câncer de próstata, ele é um câncer comum nos homens porque ele está relacionado ao envelhecimento natural. Aquela história da cópia do texto, com o tempo, o corpo erra. Então, a gente já sabe hoje, por exemplo, que 80% dos homens com mais de 80 anos terão algum grau de neoplasia prostática. Isso inicial, avançado, não, e cada um com a sua diferença. Mas a gente já sabe disso, porque está relacionado com o envelhecimento. Agora, então eu não vou procurar, porque então se eu não sei, né, o que os olhos não veem, o coração... Não, muito pelo contrário. Uma vez que a gente sabe que esse é um risco inerente ao fato de envelhecer e ser homem, o que a gente tem que fazer é descobrir isso antes, para evitar que isso seja um problema. Então, a dificuldade de ir ao médico não faz com que o câncer apareça mais. A dificuldade de ir ao médico faz com que o câncer seja diagnosticado em fases mais difíceis. Tardiamente, né? A Tati está dizendo, nossa, pensei que o de pele estava no ranking. Você sabe que eu também pensei que o câncer de pele estava no ranking? Depende de qual câncer de pele que a gente vai falar. Se a gente estiver falando do câncer de pele melanoma grave, não, tá lá embaixo. Agora, aqueles cânceres de pele, que são câncer de pele mais tranquilo, que é o vasocelular, que o espinocelular, de fato, sim. Então, que são essas pintas, né? Que o pessoal tira muita pinta aqui no final vê, era um câncer, mas já foi. Isso daí, de fato, é muito comum. Mas, como a gente consegue fazer uma vigilância um pouco melhor nesse sentido, em geral, esses cânceres raramente, em alguns casos específicos, mas raramente eles desenvolvem formas muito mais graves, diferente do melanoma, que é um outro assunto. O Mário, ele está perguntando o seguinte, há outros tratamentos oncológicos que não são tão aplicados ou não são tão conhecidos? Eu acho que tem diversos, Fábio. A oncologia ela é muito marcada pelo medo da quimioterapia, né? E vou te dizer que a gente ainda usa muito quimioterapia, mas grande parte da nossa prática não está relacionada à quimioterapia, né? A gente tem imunoterapia, a gente tem as chamadas terapia-alvo, a gente tem anticorpos, alvo. Alvo. O que é essa terapia? Não escutei. É assim, ó. A gente conseguiu, ao longo do tempo, descobrir algumas proteínas que alguns cânceres expressam. E aí a gente tem um mecanismo meio que chave e fechadura. A minha terapia-alvo é a chave e a proteína é a fechadura. Quando eu tenho, eles fecham perfeitamente. E a ação é muito mais direta no tumor, né? Claro, tem aí seus efeitos colaterais, mas são totalmente diferentes do estereótipo da quimio. Aí a gente até pode falar um pouco disso, né? Como é que a quimio funciona? A quimio vai entrar em algum momento do ciclo de replicação da célula e vai impedir que aquela replicação aconteça. Acontece que a quimio ela não é tão específica assim. Então ela vai fazer isso com a sua célula tumoral, mas ela vai fazer isso com outras células também. Por isso que a gente tem os efeitos colaterais conhecidos da quimioterapia, porque você tem célula que não devia estar morrendo junto. Quando a gente
tem esse tipo de terapia-alvo, as células saudáveis, elas são um pouco mais poupadas. A gente consegue uma coisa mais direcionada. A imunoterapia, a gente faz uma modulação da resposta imunológica para que ela combata melhor o câncer, por exemplo. E eu acho que a imunoterapia até tem ficado mais famosa, assim, eu tenho visto mais na TV o pessoal falando sobre isso. Mas a terapia-alvo mesmo é uma coisa que o pessoal pouco sabe, não se divulga tanto. A gente tem essas estratégias todas e uma série de outras estratégias que somam, né? Você está falando a terapia-alvo. Isso. Ela é menos invasiva. Ela é mais específica. A mais invasiva segue sendo a química. Não é muito como ser invasivo. Tudo vai entrar na corrente sanguínea e agir no corpo todo. Então, tudo é invasivo igual. Junto, entendeu? Eu direciono isso mais para a célula do tumor. Por quê? Isso aqui a gente está conversando aqui, a pessoa ela tem um câncer de pulmão, aí passa um tempo, ela tem um câncer, sei lá, um câncer de fígado, um câncer no fígado. Por que vai acontecendo? Você cuida de um, daqui a pouco aparece outro. Vamos trazer aqui um exemplo mais tangível, assim. A Ana Maria Braga, apresentadora, né? Ela já teve, acho que uns 3 ou 4 tipos de câncer ao longo aí da vida. Entra dentro daquela explicação inicial lá que a gente deu, nós vamos envelhecendo e aí vai falhando. É isso. A gente pode tentar simplificar dessa maneira, mas não é tão simples assim, porque senão também a gente não teria aí tantos centenários saudáveis que nunca tiveram câncer. Isso não é real também, né? O que acontece de maneira didática, assim, para a gente desenvolver uma doença como essa, a gente precisa de alguns estímulos. Então, é mais ou menos assim. Eu preciso ter o carro, sem o freio funcionando e eu preciso estar pisando no acelerador. Se eu tiver só o carro e tiver tudo funcionando, nada, um acidente não vai acontecer. Se eu tiver o carro e estiver pisando no acelerador, mas o freio estiver funcionando, talvez esse acidente até aconteça, mas de uma maneira um pouco mais tranquila. Se eu tiver tudo isso junto, a chance de eu desenvolver a doença é muito maior. Então, um caso como a da Ana Maria Braga, tem a questão da idade, mas ela tem que ter uma predisposição para isso e, eventualmente, ela pode ter sido exposta a algum fator de risco. Por exemplo, eu confesso que eu não me lembro, tá? Eu não sou, assim, não acompanhei tanto a vida da Ana Maria Braga, mas ela pode, por exemplo, ter sido tabagista no passado e a gente sabe que o cigarro é o principal fator de risco para qualquer câncer. Oi? Até hoje. Então, entendeu? Então, ela já tem o carro, ela já eventualmente está pisando no acelerador e está sem freio de mão. É uma sucessão de fatores que acaba desencadeando esse tipo de coisa. Ou seja, né, Bruna, também quando você não faz prevenção nenhuma, tipo, ela teve de pele, também ficava a vida toda. Então, está entrando também entrou bem dentro desse exemplo que você trouxe, sem mesmo saber desses detalhes sobre a vida dela. Fumou a vida inteira, fuma até hoje. Então, tudo isso vai passando o tempo e vai caminhando para esse lugar. Pode caminhar para esse lugar? Pode. Mas aí eu vou trazer também uma questão que é bastante, por isso que é tão particular. Algumas pessoas, ao contrário da Ana Maria Braga, têm uma assinatura gênica muito boa. Então, elas não apresentam tanto risco a desenvolver câncer. Então, você vai ouvir, é um clássico isso, é um clássico. Fulano fumou a vida inteira e nunca teve nada. Poxa, sorte do fulano. Assim, isso é uma característica individual. Fato é que se a gente tirar as características individuais das pessoas, o cigarro é o principal fator de risco para câncer. Então, uma vez que a gente não sabe muito bem, até porque essa questão de assinatura gênica ela não é nem tão clara e nem tão difundido para que a gente teste, enfim. Quanto mais você se expõe a risco, mais você está topando correr os riscos relacionados a isso, né?
o que você mais escuta no consultório sobre o relato de alguém da família está com câncer? O que você... Eu quero saber, assim, esse tipo de desdobramento que acontece. O que mais acontece? É a depressão? É a pessoa querer ficar sozinha? É o acolhimento? Pode ser o que mais te deixa chocada ou que também mais te chama a atenção nesse dia a dia de consultório. Já é difícil você falar sobre esse assunto, você chegar para o seu paciente. Até quero saber como é que você conduz isso, porque eu sei que é delicado fazer, trazer esse diagnóstico, falar, né? Tem gente que se deixa sempre muito preparada, mas eu sempre digo, por mais que você tenha ache que tem essa preparação, é difícil quando você vai falar. É algo que vai ter que muda a tua vida, muda a tua rotina, porque faz repensar você. A gente cansa aí de acompanhar pessoas que tiveram, que estão aí até hoje, que falam, olha, mudei drasticamente a minha vida, o que eu pensar. Como é que para você, no seu dia a dia, Bruna? Não tem muito o que mais acontece, assim. O que eu ouço muito é a primeira pergunta do porquê. E a grande verdade é que, na maioria das vezes, a gente não tem um porquê. Como eu falei, um fator só exclusivamente não define que a doença aconteça, né? Então, muitas vezes as pessoas, nossa, mas sempre fui tão saudável, por quê? Nossa, será que eu tô tendo isso porque meu avô teve? Nem sempre a gente consegue achar essa relação direta. A gente sabe que tem alguns tumores, algumas síndromes familiares, que aí sim tem uma herança genética e hereditária envolvida, que Então, você pode ter... Doutora Bruna, então eu posso dizer, em alguns casos, o câncer ele pode ser hereditário? Pode, na minoria deles. Algo em torno de 15%. É assim, ó. Quando é que essa pessoa ela tem que estar atenta a isso? A pessoa tem que estar atenta a isso, primeiro, a partir de diagnósticos na família que fogem do comum. Todo mundo espera que uma pessoa que vá ter essa doença seja uma pessoa mais velha. É um estigma de pessoas acima aí dos seus 45, 50 anos. Então, se você percebe alguém na família desenvolvendo uma doença oncológica, um câncer, jovem demais, aquela coisa que te traz alguma coisa esquisita, sabe? Tipo assim, nossa, mas é uma menina tão jovem. Isso é uma primeira suspeita. Uma outra questão é você ter gerações sucessivas da família, e aí eu não estou falando necessariamente de pai e filho, tá? Mas você pega 3 gerações, o avô, a prima e o paciente, enfim. 3 gerações sucessivas também é um indício de você ter uma doença hereditária, né? E algumas relações, por exemplo, tive câncer de rim, o meu avô teve câncer de intestino, alguns cânceres em síndromes podem andar juntos. E aí a gente escuta igual, minha prima teve câncer de mama, o paciente tem câncer de ovário e o avô teve câncer de próstata. São alguns tumores que, quando eles aparecem muito juntos, a gente pode pensar em síndromes específicas e mutações específicas. E não necessariamente tem que ter o mesmo tipo, né? Não necessariamente, porque essas mutações que são conhecidamente hereditárias, elas são fatores de risco, não necessariamente para um tipo específico de câncer. Por isso que, quando a gente começa conversando sobre a procura do oncologista para se informar, é assim, poxa, eu tenho um histórico familiar super florido, um monte de gente na minha família teve câncer. Será que eu tenho risco de ter alguma coisa familiar? Isso você não vai encontrar com facilidade em outro ambiente que não seja no consultório do oncologista. Porque essas relações também não são tão claras, né? Em linhas gerais, assim. Tá certo. Aline,
ela está perguntando o seguinte. Eu acho que você já falou sobre isso, mas eu acho que vale a gente esmiuçar. O que acontece exatamente no organismo quando o paciente recebe a quimioterapia ou a radioterapia? Vamos lá. A quimio e a rádio, elas têm uma ação semelhante nesse sentido. A diferença, primeiro, a quimio, ela vai entrar, seja por comprimido ou seja por via endovenosa, ela circula no corpo todo. Né? Ela vai tomar corrente sanguínea. A radioterapia, ela é focada. Então, você vai fazer, sei lá, radioterapia na mama. Você vai tomar radiação naquele órgão específico. Mas como é que ela age, a rádio ou a quimio, quando entra em contato com a célula? Ela vai agir no meio da duplicação da célula e vai interromper essa duplicação. Célula que não duplica, morre. Então, em algum momento, ela causa a morte celular dessa maneira. Passou uma pergunta aqui. Nick, um beijo, viu? Nick cantora, tá aqui com a gente. O Bruna. Gui, é isso, Gui? Gui é alguma coisa seu aí, o Gui Biguete. Guido Biguete. Meu pai. Meu pai. Ai, mãe, beijo para os dois, por único. Tá certo? Maravilhosos. Isso é uma pergunta muito boa e você acaba sendo até um pouco psicóloga também, né, Bruna? Olha a pergunta. Como se preparar para lidar pessoalmente com os embates, com a finitude? Acho que essa pergunta todo mundo deveria se fazer em algum momento. Bom, acho que não sou eu que acabo sendo um pouco psicóloga, acho que todo médico que decide se envolver com a jornada do seu paciente se torna um pouco psicólogo, porque a gente sabe disso, o que acontece entre as quatro paredes do consultório é tão íntimo quanto o que acontece nas quatro paredes de um quarto. Só a gente sabe. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender o nosso papel nessa jornada. E a segunda coisa, eu vou, na verdade, parafrasear um escritor brasileiro, depois eu até posso te mandar para você citar, que eu acho que resume muito em como não só a gente se preparar para a finitude, mas como lidar com essas situações quando nós somos chamados, né? Na verdade, eu li esses dias e achei muito profundo. É assim, o amor, ele é insubordinado aos males da vida. Então, não há como lidar em nenhum aspecto sobre esse assunto, seja você familiar de um paciente com qualquer tipo de doença grave, seja você o médico desse paciente, seja você um conhecido, um amigo, sem amor. E aqui eu não estou falando do amor romântico, não, eu estou falando do amor mesmo, o amor de fato, sem você se envolver. Então, eu até vi uns nomes aí, tem uns nominhos muito queridos de alguns pacientes que devem estar me ouvindo. A gente tem que se envolver. Não tem como a gente não se envolver. Sabe que eu estou escutando você falar e aí você vai rebobinando, porque quem está aqui com a gente provavelmente ou tem alguém da família, ou tem algum amigo, algum conhecido que teve, já passou por isso, e você em algum momento deve ter se perguntado: o que eu faço? Como é que vai ser a minha reação? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar perto? Eu acho que você tem que sentir. Acho que não tem uma receita, Fábio. Cada ser humano é diferente. E eu acho que o grande trabalho meu grande esforço é tentar entender com qual personalidade, com qual ser humano que eu estou lidando. Então, a gente tem os que tendem a olhar sobre um prisma do copo meio cheio, a gente tem os que têm medo, a gente tem os que ficam com raiva. E nas famílias e entre os amigos é da mesma maneira. Por isso que é muito mais difícil e simples ao mesmo tempo. A gente tem que ter amor e compaixão. Não há outra maneira de lidar com isso. Mas olha, eu estou conhecendo você aqui, conversando com você nessa live, você tem uma doçura no que você está falando. É bom de escutar, viu, Bruna? Isso aqui é uma sensibilidade que eu estou sentindo aqui. A Nick está aqui, ela está dizendo exatamente isso. Ela está falando assim, de uma sensibilidade, eu estou emocionada, de verdade.
Gratidão por essa live. E eu acho que Fico feliz. é isso também, Muito né? obrigada, Fábio. O que eu faço aqui no Bora Conversar, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que você continua fazendo? Você fez na pandemia e não parou. Eu acredito muito no poder que a palavra tem de modificar, transformar, de fazer você pensar, e você nunca sabe como você vai atingir. Esse nosso papo, como vai chegar em alguém que está aqui, que vai ver depois, a gente nunca sabe. É isso. Né? Exatamente. É isso, exatamente isso. O Pedro, eu vou continuar aqui, já, se eu te falar que a hora passou, eu tenho que entrar ainda no mitos e verdades. Não vamos embora sem fazer mitos. Não, a gente está aqui. Depois, se precisar, a gente volta também, não tem problema. O Pedro, ele pergunta o seguinte, o que se tem de novo na oncologia que pode ser considerado, você até falou sobre isso, que pode ser considerado um avanço científico? Tem? Então, a gente já falou um pouco, mas eu vou retomar um pouquinho. A gente tem das terapias que já são consolidadas, mas são grandes avanços, que é a questão da terapia-alvo, que é algo muito específico para cada tipo de tumor. A gente tem a questão da imunoterapia. A imunoterapia, Fábio, pra você ter uma ideia, curiosidade, ela foi os dois principais pesquisadores da primeira imunoterapia que foi, de fato, comprovada, benefício e tudo mais, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2015, se não estou enganada, tá? Ou 16. Então, foi tanto uma mudança de paradigma que rendeu um Prêmio Nobel para os estudiosos, para os cientistas. Ela não chegou só no momento do Prêmio Nobel, na verdade, quando eles receberam o Prêmio Nobel, a gente já tinha alguns anos de uso, então, além da descoberta da medicação em si, a gente já tinha alguns dados muito animadores, assim, a partir do momento dela. E outros tantos estudos vão surgindo com o tempo e cada vez mais, assim. A hora que a gente fala quimioterapia, ou imunoterapia, ou terapia-alvo, é igual eu falar, sei lá, antibiótico. Eu estou falando só de uma classe. Existem inúmeras medicações dentro de cada uma dessas classes. Então, a gente tem muita novidade. Essa que é a real. A gente tem muitas drogas novas sendo lançadas a todo tempo, justamente com o intuito de encontrar cada vez mais uma melhor resposta, um melhor tratamento para cada tipo de tumor. Né? Tá certo. Agora, eu vou entrar aqui. Foi uma sugestão da Bruna, que ela falou assim, Fábio, eu tenho aqui um material que eu acho que você vai gostar. Ela me entrou na minha olhei e falei, cara, a gente precisa fazer isso. Porque a gente acaba ao longo da vida reproduzindo tantas bobagens, outras não. Mas a gente vai estar aqui com a doutora Bruna. Mitos e verdades. Eu vou falar e você vai explicar. Tá, Bruna? Tá bom, bora. É por isso. É verdade por isso. Não. A gente... E a gente, alguns desses assuntos, já falamos por aqui. Sim. Da minha família tiveram câncer. Eu também posso ter, ele se torna hereditário. A Bruna, ela já explicou sobre isso, mas dá uma resumida, Bruna. Isso é um mito, né? Não é porque alguém na família teve câncer que você vai ter câncer. A minoria dos cânceres são hereditários. É claro que, dependendo da história familiar, isso tem que ser avaliado caso a caso, mas isso é mito. Qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, mesmo uma pessoa super saudável, super redondinha, que faz tudo muito certo, tem todos os exames nos níveis absolutamente normais e corretos, e faz atividade física, e nunca fumou, nunca bebeu, e etc. Tem risco, porque alguns riscos são inerentes à própria assinatura gênica daquele ser humano, que a gente não sabe, a gente não conhece. Então, todo mundo tem um risco basal. Eu tenho uma conhecida, eu acho que ela não está aqui, então eu também não vou citar o nome dela. Ela fuma desbragadamente. E ela fala exatamente ao contrário. Ela diz assim, eu vou morrer de qualquer jeito. É uma, eu posso chamá-la de morte anunciada, né?
Também não. Como eu te falei, é um fator de risco, eu não vou negar. Ela tá colocando, ela tá acelerando o carro, mas eu não sei, se ela tiver o freio de mão, se a assinatura dela for de não desenvolver câncer, ela não vai mesmo. Acho que o grande ponto para essa amiga, e é o que a gente tem que conversar quando a gente fala de prevenção e de mudança de hábito, é muito difícil mudar hábito, viu, Fábio? Isso a gente sabe no dia a dia. Eu até não fumo, mas tem outras coisas, a gente não consegue ser saudável o tempo todo. E às vezes a gente tenta mudar, a gente está sempre buscando, né? E é difícil, é muito difícil mudar hábito. Então a gente não pode julgar o cara que está com dificuldade, essa é a primeira questão. Retiro que eu falei da morte anunciada, então. Não, o segundo ponto para abordar esses hábitos, que talvez são hábitos de risco, né? É entender duas coisas. A importância desse hábito para a pessoa e tentar contornar de alguma maneira, porque se é algo existencial para aquela pessoa, não é tão simples assim. Você fala, para, não é tão simples assim. Entender a importância disso. E no final da história, com um argumento desse vou morrer de qualquer jeito, talvez entender como que você quer fazer essa trajetória até lá. Porque algumas evoluções de algumas doenças podem não ser tão tranquilas assim. Aí é que está o ponto. O tabaco causa apenas câncer de pulmão? Mito, muito mito. Muito mito. A gente falou há pouco, né? O cigarro, o tabaco, ele é o principal fator de risco exógeno, ou seja, de fora da gente, para desenvolvimento de câncer. Qualquer câncer. Charutos e cachimbos provocam menos câncer de pulmão que cigarros comuns. Mito. O que pode acontecer ocasionalmente é que a pessoa que, enfim, fuma um charuto ou um cachimbo, primeiro, são menos pessoas do que as que fumam cigarro, então a gente tem uma impressão de uma amostra que você conhece mais gente que fuma cigarro, que tem câncer, do que fuma cachimbo. Sim, eu particularmente não conheço ninguém que fuma cachimbo, mas conheço um monte de gente que fuma cigarro. Isso é uma coisa. Mas se a gente pensar na quantidade de tabaco, é equivalente, né? Então, se você igualar uma coisa a outra, o risco é o mesmo. Açúcar causa câncer? Não, isso é um mito. Agora vamos lá, mas tem uma vírgula nessa resposta. O açúcar não causa câncer, mas algumas doenças que o consumo excessivo de açúcar causa pode ser fator de risco para desenvolver o câncer. Então, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para desenvolver câncer, gordura no fígado é um fator de risco para desenvolver câncer, e tudo isso está relacionado a dietas aí mais ricas em açúcar, carboidrato, enfim, dietas desbalanceadas. Então, não há uma relação direta. O açúcar não alimenta o câncer, pelo amor de Deus. O açúcar alimenta toda a célula. Se você comer nada de açúcar, você vai entrar em coma hipoglicêmico, certo? Isso não é verdade. Agora, é sempre uma questão de dose e veneno e terapia, né? Assim, a diferença entre o veneno e a medicação é justamente a dose. Então, claro que o consumo excessivo de açúcar que te leve a uma obesidade, que te leve a uma gordura no fígado, que te leve a outros problemas nesse aspecto, podem sim ser outro risco para o câncer. Essa eu já escutei. Hoje eu não escuto tanto, mas há uns 20 anos atrás eu escutei muito lá em Caxias, que era o local que eu morava aqui no Rio, Baixada Fluminense. Essas duas perguntas que eu vou te fazer agora para a gente fechar. Pessoas afrodescendentes não correm risco de ter câncer de pele? Mito. Muito mito. Isso é um mito muito, muito perigoso. Porque aí que acontece? É verdade que a melanina ela acaba exercendo um fator de proteção para o desenvolvimento do câncer de pele, mas um fator de proteção que não é assim, global, né? Então a pessoa tem sim risco. E o que acontece? Ter esse mito mal sedimentado na cabeça, às vezes pode fazer com que essa pessoa não busque, nem faça prevenção, protetor solar, reduz exposição ao sol, etc. E nem busque atendimento adequado quando aparece alguma lesão esquisita. Vamos lembrar que câncer de pele não é só lesão escura.
Lesões claras também podem ser câncer de pele ou lesões escuras em peles escuras. Isso também isso precisa ser visto. Então, é um mito e é um mito perigoso. Alimentos cozidos em forno de micro-ondas provocam câncer? Eu escutei muito. Eu também escutei, né, confesso, na infância, assim. Não, isso é um mito, né? Não tem nenhuma evidência científica que relaciona uma coisa a outra. A comida não fica radioativa, enfim, não, isso é um mito. Enema de café ajuda a combater o câncer? Também, também é outro. Eu não escutei. Como é que funciona isso? Por que a pessoa está falando isso, reproduz isso, Bruno? Porque existe uma prática atual entre algumas terapias experimentais, e aqui eu vou abrir um parênteses para terapia experimental, porque uma coisa é terapia experimental que não tem pé nem cabeça. Outra coisa é estudo clínico, vigiado, bem desenhado, que é uma baita de uma oportunidade para o paciente. Não estou falando de estudo clínico, eu estou falando de terapia. Um dia a pessoa acordou com uma ideia e falou, já sei. Dentre essas ideias, a gente tem aí, tá na moda, o enema de café. Tem até uns famosos fazendo, que é assim, basicamente você coa um café e faz a introdução disso por via retal. E isso vai provocar um estímulo no intestino e você vai ter uma diarreia na sequência. Isso não tem o menor cabimento, a menor evidência, e pode ser, inclusive, prejudicial, né? O café não foi feito para ser administrado via retal, isso pode causar irritação na mucosa local, pode causar, inclusive, infecção, dependendo da maneira como isso é manipulado. Então, não só não ajuda a combater, como é um grande risco, na verdade, para quem se propõe a fazer esse tipo de coisa. Bruna, de uma forma geral, quando a gente para a gente poder falar de prevenção, assim, assim, sei lá, umas 3, uma alimentação balanceada, se é o sol, você passar o protetor, os 3 exemplos, 4, realmente de muita gente sabe, não vai dizer que não sabe, mas que não ligo, deixa passar. O sol é um deles, né? Não custa a gente falar, de novo, muita gente sabe, mas vale a pena reforçar. Então, uma alimentação balanceada, fazer atividade física, e aqui eu tô falando de atividade física de no mínimo aí 150 a 180 minutos por semana, a gente reduzir exposição a potenciais agentes cancerígenos, então reduzir exposição a cigarro, tabaco, reduzir exposição ao álcool, eventualmente, se você é uma pessoa que trabalha numa indústria química, utilizar todos os equipamentos de proteção individual para evitar o maior contato disso no seu corpo. Protetor solar, evitar se você vai sair no sol em um horário de alto índice ultravioleta, né? Que são aqueles horários de sempre que todo mundo fala para evitar. Se proteger ao máximo, então colocar um chapéu, colocar às vezes até uma roupa, né? Ultravioleta. Não tem muito segredo. A prevenção não tem muito segredo. E vem cá, agora eu quero que você fale como é que eu faço para te achar. Quem está aqui com a gente, quem vai assistir depois. Você atende onde? Eu entro em contato pela sua rede social, você dá palestra. Faz uma listinha aí pra gente. Eu sou meio figurinha fácil, viu? Não é muito difícil de me achar, não. Não, eu tô brincando. Eu tenho os contatos na rede, eu trabalho em alguns hospitais de São Paulo atendendo consulta, basicamente, mas faço também atendimento online. Tudo isso pode ser agendado no contato que está na bio lá, para palestras a mesma coisa, e o contato com as pessoas que participaram. Eu vi que tem muitos queridos aqui que também têm o meu contato pessoal, paciente, eles têm o meu contato, então não é tão difícil assim me encontrar. Eu estou em São Paulo, resido em São Paulo, atendo aqui a maior parte do tempo, tenho algum horário também em São José dos Campos, que é possível fazer agendamento, mas tudo naquele contato da bio é bem facinho de me encontrar. Bruno, você falou de palestras. Como é que funciona essas suas palestras? Se ela é direcionada para
público específico? O que você mais escuta desse público? Os mais perguntam? Explica aí um pouquinho. Eu faço, depende, tem duas atividades principais. Uma delas é de formação mesmo, de informação para outros oncologistas ou residentes. Então, isso é uma questão. Hoje à tarde mesmo eu estava em uma dessas, que a gente troca experiência, bem profissional mesmo. Agora, para o público não médico, já teve diversas, assim. Já a maioria das vezes o pessoal me pede para que fale sobre prevenção dentro das datas principais de campanha nacional, né? Então, outubro agora é um período que tem muito outubro rosa, novembro azul. Às vezes aconteceu, por exemplo, de ter uma população num bairro aqui de São Paulo, que, enfim, estava tendo bastante incidência de câncer de pele, pediram para eu ir lá fazer uma orientação nesse sentido. Então, e é muito interessante, porque nessas horas é igual que a gente conversando. A gente tem que se esforçar para falar bem pouco tecnicamente, para que, na verdade, a informação chegue. Não tem interesse em falar difícil se ninguém entender o que eu estou falando. E a gente começa, às vezes, a ouvir também a experiência da população em geral. Você fala assim, não sai no sol meio-dia. Aí fala assim, mas doutora, eu tenho que sair para trabalhar meio-dia. Como é que eu faço para sair para trabalhar meio-dia e conseguir me proteger? Então, isso também torna a coisa muito mais real, né? Muito mais palpável, vida real. Bom, eu tenho que te agradecer. A hora passou. Pois é. Tudo funcionou. A Gislene está dizendo assim, precisa fazer mais lives com a doutora Bruna, que é maravilhosa. Está anotado, Gislene. Oi, Gislene. Pode ser. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu, Fábio? O carinho, o afeto vem de família. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, pelo espaço, por poder falar um pouco e trazer talvez um ar um pouco mais doce, um pouco mais real e um pouco mais afável para a minha especialidade. Falamos aqui de um assunto difícil, delicado, mas de uma forma com afeto, com cuidado, objetivo, de uma forma objetiva, de uma forma simples, que eu acho que chegou e vai chegar em quem vai assistir depois. Então, muitíssimo obrigado. Todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu vi que tem a galera da Bruna aí. Então, um beijo em todo mundo. Muitíssimo obrigado. Eu fico feliz também, nessa minha caminhada, de encontrar, porque eu que vou em busca e encontro tanta gente bacana, e eu coloco você, o Lauro, dentro dessa caixinha de gente bacana que eu encontrei. Obrigada, viu? Muito obrigada, Fábio. Você é um para-raio de pessoas boas. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.